A natureza, como é linda, é surreal. Quanto que uma paisagem como essa consegue ser encantadora e realmente prender a nossa visão por um longo tempo. Eu tenho um amigo bem próximo que uma vez a gente conversou sobre o ato de ouvir o silêncio. É uma coisa um pouco profunda, talvez até viajandona, mas nesses momentos que a gente está em contato assim com a natureza, a gente consegue ouvir o silêncio. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre justamente uma interpretação dessa palavra natureza, que dentro de várias sociedades durante a história da humanidade já ganhou nomes diferentes. Porém, existe um nome, uma forma de entender a natureza bem específica do yoga, mais precisamente ainda do Samkhya. E entender um pouquinho desse conceito do que é a natureza pode, inclusive, aprofundar a sua vivência durante a meditação. Então vamos falar um pouquinho sobre esse conceito hoje. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Essa frase bastante conhecida para quem é do meio do yoga, seja um praticante ou um professor, é de um grande sábio chamado Patanjali. Talvez é um dos responsáveis por hoje nós estarmos falando de yoga. Talvez se não fosse ele, isso nem teria chego para a gente. Então é um sábio importante dentro do contexto do yoga. Essa frase, Yoga Chitta Vritti Nirodha, significa que o yoga é a supressão das instabilidades da consciência. Quais seriam essas instabilidades? Vamos dar um pause nesse tópico e vamos entrar de novo na ideia da natureza. Então, segundo o yoga e mais precisamente o Samkhya, nós temos uma essência da vida que seria o próprio absoluto. E esse absoluto se chama Purusha. O Purusha, então, é aquele do qual tudo o que existe no planeta se deriva. Então, tudo vem do Purusha. E tudo guarda dentro de si o próprio Purusha. Como, por exemplo, um sol refletido num espelho completamente estilhaçado no solo. Vão ser diversos pedacinhos pequenos de vidro, de espelho, refletindo a luz do sol. Assim o Purusha faz dentro de nós. Existe um Purusha cósmico, universal, e dentro de cada expressão da natureza existe um Purusha individual. O grande lance em relação ao Purusha é que ele por si só não consegue se expressar sozinho. Então o Purusha é tudo. Indivisível, é o todo, indivisível, invariável, não oscila, ele simplesmente é o todo. Porém, ele não consegue se expressar. E para conseguir se expressar e dar origem ao que a gente entende por mundo, por planeta, por existência, ele precisa se conectar com outro elemento chamado Prakriti. Então, tudo o que a gente enxerga, tudo que a gente toca, ouve, sente, degusta, cheira, são diferentes expressões do Purusha através da Prakriti. Então é importante a gente saber que a Prakriti é um dos nomes, uma das formas de tentar interpretar e entender a natureza. Mas não a natureza essa aqui. Essa natureza linda que a gente fala às vezes, pô, tô com saudade de natureza. A gente tá falando de quê? De cachoeira, de mato, de praia. A gente não tá falando do carro, do trânsito, do asfalto, enfim, daquela confusão toda, da fumaça. Porém, esse conceito de natureza chamado Prakriti, ele engloba tudo. Assim como o próprio petróleo, a fumaça, a gasolina, eu, você e essas montanhas, tudo isso são formas distintas da Prakriti se expressar. Então, a Prakriti é fecundada pelo Purusha e a partir daí, de diferentes formas,
o Purusha se expressa através de diferentes prakritis, diferentes formas. E, ok, eu já sei que o Purusha é o absoluto, porém não tem capacidade de se expressar. Já sei que a prakriti, quando fecundada pelo Purusha, dá origem à própria vida em si. Mas o que isso tem a ver com a minha meditação, por exemplo? E o que isso tem a ver com Yoga Chitta Vritti Nirodha, a fase do início? Segundo Patanjali, também esse mesmo sábio, a meditação em si acontece quando aquele que enxerga, ou seja, o vedor, o objeto utilizado para se concentrar e o ato de vê-lo se fundem numa coisa só. Ou seja, a prakriti, ela se expressa em quem enxerga, ela se expressa naquele objeto o qual você está se concentrando, seja um som, um mantra, um objeto, e é a prakriti também que permite o simples ato de ver. Sem a prakriti, o visível, a característica visível não existiria. Então, o que acontece dentro da meditação? É quando vedor, objeto que está sendo visto e o ato de ver se dissolvem. Por quê? Porque eles são manifestações da prakriti. O objeto e o ato de enxergá-lo, na verdade, são diferentes expressões do Purusha, do absoluto, digamos assim, um tanto quanto mascarados pela prakriti. E o processo de meditação, ele é uma dissolução da prakriti. É quando eu percebo que o objeto e o ato de enxergar aquele objeto são uma coisa só. Na verdade, todas essas funções são expressões de um Purusha. E aí é como se fosse um desacortinar. E eu desacortinasse a prakriti e a partir daí deixasse só o Purusha fluir, sem nenhum tipo de máscara, de cortina, nem de impedimento. Então a meditação é esse exato segundo onde Purusha e prakriti se fundem, ou onde a prakriti se dissolve e você trava contato com a essência do próprio absoluto. Sendo assim, Yoga Chitta Vritti Nirodha. O yoga é a supressão das instabilidades da consciência. E uma instabilidade da consciência, talvez a maior delas, é olhar algo e perceber a prakriti, ou seja, a cortina e não o Purusha. É viciar nos sentidos, ou seja, no próprio ato de olhar e acreditar que o que os meus olhos captam é a realidade, quando não é. Então, dissolver a minha própria visão e entender que os meus sentidos são pequenos para captar a complexidade ou talvez a simplicidade do absoluto, que é o Purusha. Então, Yoga Chitta Vritti Nirodha. O yoga acontece quando a gente tira a cortina da prakriti e se percebe como sendo o próprio Purusha. E percebe em tudo à nossa volta o próprio Purusha pulsando. Bom, eu vou dissolver um pouquinho da minha prakriti aqui, ou vou tentar, admirando esse belo monte aqui. Obrigado pela resenha.